Vamos começar? Bora. Bem-vindos ao programa do Francisco Batista. Estou aqui com o André Cunha. Agradecer-lhe por me ter recebido e por aceitar falar comigo aqui no Palacel. É assim que se diz. Palacel. Obrigado, Francisco. André, apresenta-te aqui às pessoas que não te conhecem. Olá, pessoas em casa ou quer que seja. Eu sou o André Cunha, eu sou um dos fundadores da Mega Finalistas. Estamos aqui no Palacel, que é um espaço, é um centro de empresas, no fundo, empresas muito ligadas às indústrias criativas, ao marketing, à publicidade. É um espaço onde estamos 9, 10 empresas, mais ou menos, em diversas áreas e que, de alguma forma, nos usamos umas às outras também para comatar alguns serviços que não temos, e então recorro muitas vezes aqui internamente, seja no design ou no vídeo, da mesma forma que eles também recorrem em algumas coisas que são as minhas competências, por assim dizer, e é assim um bocadinho que funciona aqui esta dinâmica, sendo que claramente o objetivo é sempre chegar a um cliente, a uma empresa, e seja qual for o serviço aqui dentro. Palacel, no fundo, surge da ideia de estamos num espaço que é o Palácio Flor da Murta, que fica em Oeiras, é um equipamento, é um edifício que pertence à Câmara Municipal, mas que não estava a ser usado, tinha sido sede de uma empresa aqui há uns tempos, uma empresa do Estado ou da Câmara, que era a Sanest. Não sou seguro porque ele não está aqui, pronto, agora já está focado, desculpa ter interrompido. Sim. Uma empresa que era a Sanest, que tinha a ver com águas ou qualquer coisa, esgotos e sistemas pluviais, qualquer coisa desse género. Nunca explorei muito bem esse assunto, mas este equipamento existia pouco ocupado, só cá estava uma empresa de eventos, que ainda está também, e entretanto nós estávamos noutras instalações, nas instalações nossas, que ainda temos, mas que já éramos muitos e sempre nesta lógica de sinergias com empresas de amigos nossos, temos cotas de um lado e do outro, mas essencialmente estávamos num espaço em que já éramos muitos, e então começámos a falar com a Câmara, começámos a falar mais com a variação mais ligada ao empreendedorismo, e ele foi lá visitar-nos e disse, bem, mas vocês têm aqui um ADN criativo e têm aqui uma panóplia de serviços que isto é um espetáculo, mas aqui já não têm condições nenhumas para trabalhar, ou têm poucas condições porque já são muitos no mesmo espaço. E essa era claramente um dos nossos problemas, um dos nossos desafios, encontrar um espaço. Sendo que havia alguma apetência para ir para Lisboa ou para Cascais, que são municípios que têm ou que exploram, em termos do empreendedorismo, exploram muito ou oferecem muito condições para fixar, de alguma forma, empresas ou empreendedores nessas regiões, e o Oeiras, apesar de ter uma outra situação, obviamente que sempre ficou muito nas grandes empresas, e tens o Tagus Park, e tens o Lagoas, e tens uma série de coisas que é um legado do Oeiras. O Oeiras é claramente um município virado para as empresas, é talvez o melhor município a nível nacional nesse sentido, mas faltava-lhe um bocadinho, nesta lógica dos empreendedores e pessoas que estão a começar um negócio e que se calhar, seja nas novas tecnologias ou não, ou até mesmo noutras áreas, numa área ou do design, ou da arquitetura, ou do que for, que se calhar quer ou tem a ambição de começar o seu próprio negócio, nem digo numa fase de incubação, mas mesmo já numa fase de, ok, estou pronto, vou começar, mas depois vou alugar uma sala e o preço é uma loucura, como toda a gente sabe, e depois, entretanto, há coisas que se calhar não sei, e depois não sei quem é que é de recorrer, que já tenha essa experiência, que já tenha passado por lá. Por exemplo, há N coisas que, por exemplo, eu sei, porque nos últimos 15 anos de existência enquanto Mega Finalistas foram instrumentos que recorremos, como por exemplo apoios à contratação, estágios de emprego do IFP, que são coisas que são um bocadinho burocráticas e que se uma pessoa não souber, não explorar e não tiver às tantas essa capacidade, torna-se difícil e acaba se calhar por mandar um pouco a toalha ao chão e não ir tanto à procura. Como é que aprendeste essas coisas específicas, que se calhar podem ser úteis a muita gente que não sabe onde é que há de procurar? Foi muito
nós queríamos muito poupar, de certa forma também queríamos crescer, tínhamos necessidade em termos de recursos humanos. Só que dentro dessa nossa necessidade, o negócio tem de ser viável, obviamente, economicamente, muito mais no início. Portanto, tu quando já chegas a um determinado volume, já consegues distribuir os teus recursos para os quais vais trabalhando ao longo do ano de outra maneira. Mas quando estás a começar, torna-se mais difícil, então tens que ser um bocadinho engenhoso, no sentido de perceber onde é que podes ir buscar este ou aquele apoio. Nós, por acaso, fomos à procura, descobrimos que havia isto e aquilo, também não é muito difícil de descobrir, basta ir ao Google e há N informação disponível e qualquer contabilista à partida sabe disto e até pode tratar disto, há uns que sim, há outros que não, mas normalmente é um assunto que passa mais pelas pessoas que estão à frente das empresas de tratarem. No nosso caso, nós fomos explorar, perguntámos, ligámos e mandámos e-mails, errámos, tentativa e erro, várias vezes, mas depois fomos aprendendo e fomos percebendo como é que se fazia o processo, como é que se organizava. E aqui no Palácio já temos passado um pouco por isso, algumas das empresas que estão connosco são empresas recentes e que nós de alguma forma passámos-lhes essa sabedoria, não só nesta parte, mas noutras também, como é que se faz, por onde é que podemos desbravar caminho, que eu acho que é muito importante. Mais do que incubar uma ideia, um produto, que é super importante também, aliás, é o mais importante de tudo, mas também é preciso o lado de aprender ou de haver alguém que oriente na gestão do dia-a-dia, porque há N coisinhas da segurança social, das férias, dos subsídios disto e daquilo, dos pagamentos, dos fornecedores. Há N situações que as pessoas, os jovens empreendedores, muitos não sabem. E a informação que têm, apesar de haver já bastantes organismos e até mesmo a nível, há bancos que inclusive nos seus sites têm lá a informação, os IAPMEIs também têm essas informações todas, há muitos sítios onde há essa informação. Agora, o que eu sinto é que muitas vezes a informação está escondida lá no meio de algum sítio e está muito dispersa. Apesar de haver um portal do empreendedor, apesar de haver algumas coisas, ainda assim acho que é do género. Na lógica do Estado, isto é uma crítica construtiva, é do género. Existe isto, vamos lá mandar a legislação como ela foi feita na lei, as pessoas que leiam aquilo e pronto. E as pessoas, isto é uma realidade, as pessoas funcionam muito como manuais de instruções da Lego, ou seja, 1 faz isto, 2 faz aquilo, 3 faz aquilo outro. Essa papinha, que obviamente que as pessoas também têm um bocadinho a obrigação de irem atrás e trabalharem. Mas às vezes não é bem isso que acontece. E às vezes acho que o Estado, que não deve ter propriamente uma função de ser o paizinho de toda a gente e de andar a fazer tudo a toda a gente, mas acho que devia ter um bocadinho esta função também de facilitar um pouco mais. Já há muita coisa muito facilitada, não é como há 15 anos atrás, antes dos simplexes da vida, que era tudo muito mais difícil. Hoje em dia já há muito mais agilidade, mas podia haver ainda mais. Uma pessoa vai lá fora e lá fora encontra as coisas muito mais fáceis de gerir e de poderes gerir o teu negócio. E nesse processo da tua aprendizagem, de ajudares outras pessoas a perceberem esses passos, há alguma coisa em que tu vejas que toda a gente mete tipo a pata na poça, que seja tipo uma dica que tu possas passar ou que poupe tempo a alguém que esteja a ver? Claramente, muitas vezes as pessoas estão a fazer uma coisa e olha, vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Chegou-me alguém de quem eu gosto muito, somos muito parecidos em termos de gerir as coisas, cada um na sua empresa, mas que me pergunta, olha, posso usar o teu scanner? Sim, claro que podes, mas olha, sabes que o Dropbox também tem um scanner, que é muito mais simples do que ir àquela máquina arcaica de pôr uma folha, esperar que aquilo digitalize, e tu simplesmente, com o teu telemóvel com o Dropbox, já fazes isso. Isto é uma coisa tão simples. Não fazia a mínima ideia. Ou seja, esta é uma de N coisas, não só de ferramentas de apps que estão à nossa disposição, como inclusive em termos dos apoios e das câmaras e do Estado, que nos pode ajudar e que existem maneiras de o fazer. Acho que depois, obviamente não tem que haver um manual de instruções, olha, como é que abres a tua empresa, como é que fazes a coisa toda, também tens que ir tu procurar. Mas eu acho que falta um bocadinho, há uma zona muito cinzenta onde a informação está lá toda enfiada e não está bem dissecada, portanto falta cortar a pele da maçã para poderes começar a apreciar. Portanto, acho que é um bocadinho isto que
falta um bocado. Não sei se me estou a Não, explicar muito bem. estás. Mas eu senti muito isso. Senti que, por exemplo, pela distância, eu sempre morei aqui na linha, mas parte da minha família ou está mais para Lisboa ou mais para Cascais, e nós estamos aqui em Oeiras, Caxias, portanto é o meio, ou para Coimbra, que eu também sou de Coimbra. No meio disto tudo, nem sempre tens ali alguém, e muitas vezes a primeira linha a quem nós recorremos é à família. Falamos com alguém mais velho, um pai, uma mãe, um primo, que possa explicar-te, olha, faz assim, faz assado. E às vezes as pessoas também estão enfiadas nas suas vidas e às vezes as agendas, ou agora não posso, liga-me daqui a bocado, e tu estás com aquilo na mão naquele momento, ou seja, há coisas que se complicam naturalmente. E eu acho que se houvesse uma outra exposição da informação de forma a que fosse mais fácil para os empreendedores, que não têm que ser todos jovens, porque há muitas pessoas, se calhar, que até perderam o emprego há poucos anos atrás e que ainda estão numa situação de desemprego e que, se calhar, até têm vontade de avançar com alguma coisa, mas porque sempre trabalharam para alguém e nunca tiveram a necessidade de fazer por elas, que, se calhar, imagina uma pessoa de 45 anos ou de 50 anos que já é pai de filhos e que já tem total uma situação e que está eventualmente desempregada, se tem uma ideia e se quer avançar, pensa, isto é tudo muito complicado, e começa a explorar e a desbravar, e às tantas começa a olhar para aquilo tudo e fica, esquece, nunca vou conseguir, e desistem. Depois são pessoas que, se calhar, umas estão mais motivadas, outras podem estar mais desmotivadas, assim é que me entendes, então tudo acaba por ser um bocadinho mais complicado. Portanto, resumindo e concluindo, o que eu acho é que deveria haver uma forma, ou alguém, ou o que for, que pudesse criar uma coisa mais centralizada, onde a informação faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro, um bocadinho mais objetiva, mais intuitiva, para que qualquer pessoa chegue, ok, é isto que eu tenho que fazer, quais é que são as minhas obrigações, quais é que são os meus deveres, quais é que são os meus direitos, essas coisas todas, no empreendedorismo, acho que falta um bocadinho de explorar isso. Não quer dizer que depois nas incubadoras e N sítios que existem não haja gabinetes que informam, mas nem toda a gente pode estar aí dentro, não é? Portanto, é isto. E em relação ao teu início, fala-me como é que tu chegaste à Mega Finalistas, como é que surge a ideia também? A Mega Finalistas é uma história muito engraçada, porque, como é que é de explicar? Isto começou no início de 2002 ou 2003, e o Tomás Andrade, que é também um dos fundadores da Mega Finalistas, que hoje não pôde estar presente porque isto complicou-se um bocado, estamos quase nas viagens, então não conseguiu, está enfiado lá em cima de uma reunião, portanto o público gostava muito de ter aqui o Tomás, mas não é possível hoje. De qualquer das formas, eu já estava ligado a algum associativismo no secundário e depois nas universidades, e o Tomás sempre foi muito empreendedor no sentido de ele sempre gostou muito de neve e de esportes radicais, e de certa forma começou a organizar umas viagens de universidade com mais 2 amigos. Começou por uma primeira edição, curiosamente foi também mais ou menos no início da Mega Finalistas, que ainda não era Mega Finalistas, era um bebê porveta do que seria depois a Mega Finalistas, mas nesse ano em que ele começou a fazer, ele por sua vez estava à frente de uma discoteca em Cascais, que era o Paródia, onde toda a malta ia lá ver copos. Na altura Cascais tinha muita oferta de noite, tinhas o Paródia, o Coconetes, o Bauhaus, tinhas uma série de coisas para sair, e de Lisboa não estava como está hoje em dia, e então havia muita malta que vinha de Lisboa e que ia para lá, e então havia muita gente a falar com muita gente. No meio disto, o Tomás, numa noite qualquer de copos, estávamos os dois, às 500 da manhã, e ele, que já estava a fazer estas para amigos universitários, vira-se para mim: olha lá, tu que estiveste mais ligado à parte do secundário, na Associação de Estudantes, etc., o que é que achas, tipo, existem as viagens de finalistas, só que as viagens de finalistas, de certa forma, e não pondo isto como uma crítica, mas na altura o que ele viu e que eu de imediato também concordei foi que, ok, temos uma viagem de finalistas onde eu ou os meus pais vão investir não sei quantos euros para literalmente ir para um hotel, para sair à noite e beber copos. Fantástico. E, na lógica de um miúdo novo que está a acabar o secundário, é a loucura. Mas
as pessoas, entretanto, já estavam também já era outra geração, a geração mais já da web, em que já tínhamos, não quer dizer que a geração anterior não tivesse, mas esta geração já estava mais informada, com horizontes um bocadinho mais alargados, e de certa forma uma pessoa pensa que, espera, vou gastar isto dinheiro todo só para sair à noite e beber copos. Esse tempo já tinha ido, de certa forma. Eu, se calhar, com este dinheiro posso, se ir à noite na mesma, ou ir para uma dinâmica de um festival, ter artistas, ter música, tudo bem, mas depois e o meu dia? O meu dia esvazia-se aqui um bocado e é só noite. E então, o nosso foco, na altura, e a ideia desta noite em que estávamos simplesmente a desbravar caminho, a partir de pedra. Aliás, éramos 2 putos, portanto, nem de perto nem de longe pensávamos sequer que íamos fazer uma empresa. Naquela noite foi, bora fazer uma viagem. Não foi, bora fazer uma empresa que daqui a 15 anos ainda cá está e que tenta lançar ainda mais produtos. Portanto, não era nada disso. E então, eu disse, bora, uma viagem à neve, parece-me uma ótima ideia, vamos começar a falar sobre isso. E então, o nosso parceiro de sempre, que é o operador turístico com quem trabalhamos, que é a Sportski, por sua vez já era uma referência no mercado da neve, fomos falar com eles, o que é que acham, fazer um projeto que fosse não só uma viagem de finalistas, que tivesse como componente a parte diurna da neve, mas que também pudesse servir de alavanca para uma pseudo-academia de neve para, de alguma forma, também incutir o culto da neve nos jovens portugueses, porque nós temos a nossa Serra da Estrela. Curiosamente, eu estive lá há pouco tempo e eu já não ia à Serra da Estrela há séculos, e sempre que vou a uma escola secundária, uma reunião de pais ou uma reunião de alunos, acabo sempre por pôr um bocadinho a serra num pé de chinelo e senti genuinamente que tinha sido nos últimos anos muito injusto com a Serra da Estrela, porque a Serra da Estrela, agora que eu fui lá, aquilo está com umas condições incríveis. É uma coisa muito pequenina, é um setor muito pequenino, dá para ires brincar um dia, 2 dias, ficares lá a dormir perto, mas não mais do que isso, como é óbvio, para os verdadeiros amantes de neve, que gostam mesmo de desfrutar as pistas sempre a rasgar de um lado para o outro, que não sou eu, são os meus amigos, eu sou um zero, e não saio sempre do mesmo setor, estou sempre ligado no mesmo setor, mas para quem realmente gosta de neve, como o Tomás e como outros amigos meus, claramente que a Serra da Estrela era pouquinho. Mas, hoje em dia, tem umas condições espetaculares. Eu pelo menos, achei isto quando estive lá. Vale a pena ir lá. Mas Portugal só tem isto. Portanto, depois mais perto, e na altura também não havia as autoestradas, mesmo em Espanha, principalmente, que existem agora. E então, o mais perto, naquela dinâmica de não gastares muito num avião, porque podias sempre meter no avião, podias ir para os Alpes ou podias ir para os Pirineus. Ou então ias de carro ou de autocarro, só que como ainda não havia todas as autoestradas, até mesmo ir até Andorra não era fácil. Se fosse autocarro, ok, não és tu que estás a conduzir, a coisa até se faz. Mesmo, mas ir de carro já era um bocadinho mais duro, mas também se fazia, não era por aí. Mas pensámos, ok, bora então fazer uma viagem de finalistas para Andorra, porque Andorra, como é um paraíso fiscal, os preços e há uma série de impostos que não têm, que estão isentos, e então os produtos são muito mais baratos. Este país, para lá passar uma semana e ir para as compras, roupa, tecnologia, chocolates, perfumes, o que quer que seja, é um autêntico centro comercial e é fantástico. Vale muito a pena. Então pensámos, se calhar é o ideal. Portanto, vamos trabalhar com um público jovem, ir para a Serra Nevada, que é um bocado mais caro, ok, é mais perto, é menos tempo de viagem, ou ir para Andorra uma semana inteira, se calhar justifica-se a saída para Andorra. E então, nesta conversa que tivemos nessa noite, trocámos uma série de impressões, decidimos arregaçar mangas, pôr mãos à obra, começámos a planear, mas sempre uma coisa nada de... Nem havia sequer esta senda toda do empreendedorismo como há hoje em dia, portanto, nem de perto nem de longe. E mais uma vez, éramos uns putos, portanto, estávamos na faculdade, o que for. Mas começámos e então falámos com uns, falámos com outros, e aqui já inserir uma dinâmica que é uma dinâmica importante para nós, que é dos influenciadores, que ainda não havia dessa maneira, na altura, mas começámos a ver, espera aí, quem é que é o Zé, que ali na secundária, não sei do quê, é a pessoa que se dá mais com a malta que se calhar até gostava de ir à neve. E ali na outra secundária ou no outro colégio, quem é que é o Manel ou a Maria, que coisa e tal. Fomos falar com eles, bora, criámos aqui um
um sistema de incentivos a quem ficava a organizar na escola, tudo muito ortodoxo, fichas de inscrição, manuais, tudo à caneta, Exceis rebuscadíssimos e complicadíssimos, mas a coisa foi-se fazendo. E essa estratégia de escolher essas pessoas influentes dos liceus funcionou? Funcionou e ainda funciona, que é a nossa lógica ainda hoje em dia. De uma forma muito mais desenvolvida e muito mais automatizada e mais profissionalizante e, essencialmente, que era uma das nossas maiores preocupações, não dando tanta responsabilidade a quem estava no liceu. Porque quem estava no liceu, de certa forma, tinha a responsabilidade de recolher as inscrições e de ir atualizando, sempre que houvesse essa necessidade, as informações. Imagina, de extras que a pessoa quisesse, porque não basta escolher o pacote normal ou standard que toda a gente vai ter para ir à viagem. Depois há variáveis como, por exemplo, uma pessoa quer ski ou quer snowboard, uma pessoa quer o jantar ali ou o jantar acolá, uma pessoa quer ir. Há uma coisa muito engraçada em Andorra que é um complexo termal, que é o maior dos Pirineus, que é o Caldeia, e passas lá, é tipo um mega spa, estás lá 3 horas. Mas isso é mais um suplemento, portanto, queres esse suplemento ou queres aquele suplemento? E hoje em dia ainda há esses suplementos ou é uma coisa que vocês estão a Não, há todos esses suplementos, mas o que nós fizemos ao longo do tempo foi retirar essa responsabilidade do influenciador na escola e fazer com que fosse cada participante a ter essa responsabilidade. E então investimos muito em sistemas de informação, porque tinha que ser esse o caminho, naturalmente. Até pelo volume de passageiros que ano após ano íamos girando, era o caminho óbvio. Portanto, era cada pessoa autonomamente poder editar, poder gerar uma referência e pagar a pessoa no multibanco, não haver ninguém a recolher esse dinheiro por alguém, e até porque, infelizmente, em qualquer mercado há sempre pessoas que se calhar querem passar a perna às outras. Já aconteceu no mercado das viagens de finalistas haver pseudo-agências de viagem e se calhar alguns clientes ou alunos terem ficado com as suas viagens estragadas ou com as suas férias de finalistas estragadas por causa disso. Portanto, nós tentámos também de alguma forma incutir aqui ferramentas que nos pudessem também, que nos pudessem não a nós, mega finalistas, mas ao mercado das viagens de finalistas incutir outro tipo de credibilidade, que era fundamental. E aquilo que eu sinto é que a nossa concorrência direta também acabou por seguir esse caminho. E eu acho que isto foi muito importante de uma forma global, porque deu outra segurança ao consumidor, que é fundamental. Portanto, o participante não tem que entregar dinheiro a ninguém, não tem que ir ter com ninguém para editar isto ou aquilo, ou fala com alguém da agência, e uma agência não pode ter, uma mega finalistas, é impossível ter N pontos de venda espalhados por Portugal inteiro. Economicamente não é viável para o negócio, mas pode ter chefes de grupo. É como eu chego ali a uma agência qualquer, olha, eu quero ir para as Bahamas, tenho aqui um grupo, sou eu e os meus casais de amigos, o que for, vamos com os nossos filhos, mas sou eu que estou aqui a organizar tudo isso. A lógica é a mesma, a lógica é a mesma, és tu que estás na tua escola e o malta, bora, olha, tu também vais. Só que aqui tiramos essa parte um bocado tradicional de o chefe da banda trata de tudo e, o chefe da banda sim convence os amigos a vir, o influenciador convence os amigos a vir, bora para ali, mas cada um trata do seu. E isto era muito importante conseguirmos trazer isso para o mercado e conseguimos. E então, no primeiro ano, criámos uma viagem que se chamava Finalistas na Neve, isto foi em 2004, portanto foi na Páscoa de 2004. Correu bem, vieram para aí, sei lá, 120, 130 pessoas, para nós era imenso. A responsabilidade de levar 120 ou 130 pessoas e tudo correr bem era diabólico. Mas correu tudo muito bem, fomos muito bem recebidos também em Paz de la Casa, em Andorra, que é para onde nós vamos. E, entretanto, no ano a seguir, conseguimos uma parceria com uma marca, também de bebidas, mas não era a Smol ainda, e eles, no fundo, o que é que fizeram? Acabaram por dar um naming à nossa viagem e acabaram por ajudar a desenvolver algumas coisas lá também a nível das atividades. Portanto, eles é que financiavam algumas coisas para que quem fosse à viagem, já não era só o ski e o snowboard, já podiam fazer mais alguma coisa também. E, paralelamente, nós começámos por fazer uma ativação de marca através de um roadshow próprio, do nosso próprio produto para a marca nossa cliente.
Portanto, nós de setembro a novembro, ou de outubro a dezembro, nós íamos mostrar em eventos e estabelecimentos o que era este nosso produto, a nossa viagem. Portanto, tínhamos ali uns promotores com algumas noções de neve, tínhamos um simulador de neve e que ainda fazemos. Portanto, temos uma dinâmica divertida, que as pessoas vão lá, participam, ganham uns prémios e entretanto, passam a conhecer o produto de ir à neve. E pronto, foi assim um bocadinho que nos demos a conhecer. Depois acabámos por alavancar o negócio também pela parte dos influenciadores, que foi um lado que exploramos muito e que é um lado também muito importante. E neste momento, tu estavas a falar das atividades, neste momento as vossas viagens de finalistas já são todo um festival de músicos portugueses e DJs no estrangeiro, não é? Certo, esse foi o nosso caminho. Nós, durante alguns anos, até cerca de 2013, tínhamos só a viagem da neve, só que muitos dos nossos clientes diziam: olha, gostei muito da vossa organização, gostei muito de ir com vocês foram impecáveis, e mesmo as coisas que pudessem ter corrido menos bem, porque ninguém é perfeito, há coisas sempre que acontecem que tu não estás à espera, mas hoje em dia eu acho que a maior segurança que podemos dar a alguém é a nossa enorme curva de aprendizagem, porque as coisas foram acontecendo e nós fomos adaptando ao que foi acontecendo. E hoje em dia estamos muito preparados para as circunstâncias. No entanto, nunca sabe o dia da manhã, sempre haver mais alguma coisa. Mas aquilo que sentíamos era, as pessoas estavam contentes, nós fazíamos um bom trabalho, nós tínhamos um bom acompanhamento e que temos, informação clara, revista de viagem enviada para a casa dos participantes, toda uma série de coisas que não é só chegar lá, despejar, vai e depois eu levo-te outra vez. Exato. Um bocadinho mais. Como a minha foi na altura, talvez. Despejaram-nos no hotel e tipo... É isso, e é isso que nós... E era esse um bocadinho o sentimento que nós tínhamos também, porque nós também já tínhamos sido finalistas do secundário e faltava... E de uma forma global havia muito esse sentimento. Não quer dizer com isso que não houvesse boas empresas e bons profissionais, mas também havia menos bons. E até mesmo às vezes, dentro de uma própria empresa, às vezes podes ter umas ovelhas negras. E então, eu acho que isto deriva muito da maneira como tu lideras a tua empresa, a maneira como formas as tuas pessoas e o exemplo que dás às tuas pessoas. E eu acho que isso, de uma forma muito construtiva, foi alcançado pelos nossos parceiros, por nós próprios. Conseguimos incutir aqui uma certa cultura neste tipo de evento que fazemos, que é um evento complexo e que, obviamente, fazer um festival também é uma coisa super complexa, mas fazer um festival e associar a isso toda uma lógica ou toda uma logística de uma viagem que envolve autocarros, que envolve alojamentos, que envolve seguros, que envolve guias, que envolve serviços como o ski e o snowboard, no caso da neve, acaba por ser uma coisa muito complexa. E então o trabalho, ou o caminho só podia ser que era apostar numa formação constante e contínua dos nossos recursos, dos recursos que estão em permanência connosco, porque nós temos uma dinâmica que não é de trabalhar uma semana para aquela viagem, nós trabalhamos o ano inteiro para aquela viagem. Culmina naquele evento, mas nós, mal acaba a Páscoa, começamos logo a trabalhar o ano a seguir, começamos logo a pensar criativamente quais é que vão ser as peças, ou a temática, ou o conteúdo associado, começamos a desenvolver os planos digitais de comunicação, começamos a desenvolver, a fazer o nosso próprio plano comercial, o que é que correu bem este ano, em que região, o que é que correu menos bem, como é que podemos combater essa quebra que possa ter existido aqui ou lá, como é que podemos crescer ainda mais nos sítios onde nos correram melhor. E é assim que acabamos por fazer para o ano inteiro, onde depois tens uma fase onde já começas a produzir os materiais e já começas a entrar em contacto com os influenciadores, depois tens uma fase em que começam a sair pequenos teasers de vídeos de promocionais do que é que foi este ano, o que é que vai ser para o ano. Quando chegas a setembro lanças as inscrições, a tua máquina já está praticamente a carne toda no assador, no sentido de inscrevam-se, venham connosco, a comunicação, os RPs ou os influenciadores que estão nas escolas, portanto, tu estás a trabalhar para aquilo. Paralelamente, tens que falar com fornecedores, tens que negociar, tens que fechar, portanto, e ter isto tudo montado não é um trabalho de um mês, é um trabalho de um ano inteiro. André, tenho que te interromper porque ela vai se desligar e tenho que a desligar eu. E eu quando comecei a reparar nessa questão de vocês criarem mesmo espetáculos nos sítios, achei incrível porque não só
acrescenta um valor enorme ao preço que as pessoas estão a pagar pela viagem, como também cria uma plataforma para os músicos e para os DJs que não existia antes. É verdade. E eu depois fugi um bocadinho à tua questão e comecei a explorar outra parte. Eu tenho esse defeito. Não Foco mais. E então, porquê que acabámos por explorar isso? Primeiro porque nós também não... Tu, se apostares num plano de artistas internacional, acabas por encarecer o teu próprio produto. Além de que os dias que vivemos hoje em dia em termos musicais são dias muito felizes para Portugal. Não sei se te lembras, lá há 15 anos atrás, na nossa altura, havia grandes músicos, sim, mas não há cá hoje em dia. Hoje em dia nós temos toda uma indústria musical inacreditável. Temos excelentes músicos, excelentes produtores, temos, até mesmo em termos de produtores de conteúdos, a nível de shows, temos coisas espetaculares. E já vou entrar pela parte do show, que é uma coisa que nós temos, fruto dos nossos sócios parceiros também, de uma das nossas viagens. E então o que acabou por acontecer, que era uma coisa natural, era, ok, temos a viagem, mas não pode ser também só aquela coisa do, ok, vai tocar, depois acaba, entra outro DJ, depois acaba, entra outro DJ, ou seja, há ali umas quebras que não fazem muito sentido. Então nós queríamos muito ir por um lado que houvesse, que a dinâmica da noite não fosse só um rol de atuações, mas que fosse um espetáculo que envolvesse o público, que o público sentisse que fazia parte de uma história daquela semana. E então, uns amigos nossos, que estão aqui também connosco no Palácio, organizavam, que é a New Sheet. A New Sheet basicamente organizava as festas da Rebel Moon, há uns anos atrás, e nós desafiámos para... Agora fazem o Revenge of the Night. Agora fazem o Revenge of the Night, isso é verdade, e temos uma festa inacreditável há uma semana atrás, na antiga Phil, mas eles basicamente têm muito este lado criativo, este lado artístico e este lado de relacionamento entre os artistas e o público, que era muito, muito importante para nós claramente fazermos um upgrade ao nosso conceito de viagem. E então, acabámos por explorar uma coisa que era o que eu estava há bocado já a contar-te. Muitas pessoas vinham ter connosco e diziam, ok, vocês até são fixe a fazer, mas não gosto de neve. Okay. Eu não gosto de neve. Queria ir para outro sítio qualquer, menos para a neve. Porque ainda há duas coisas. Quem efetivamente não gosta de neve, existe, mas também há o estigma da neve. Pessoas que dizem que não gostam, mas que se calhar chegam lá e vão adorar tudo. Vão adorar descer uma pista a sapar a fazer snowboard, ou vão adorar um après-ski, que é um get-together tipo sunset final de tarde, onde está tudo a curtir e a beber um copo e à conversa, ou a noite, ou o comércio, ou o que quer que seja. Mas tudo bem. Também é importante termos alguma pluralidade de produtos. Também não podemos agradar gregos e troianos, como é óbvio. Mas o que nós pensámos foi, espera, se nós agora de repente fazemos uma viagem de praia, vamos ser um bocadinho hipócritas naquilo que andávamos a dizer, que era, então, fazer uma viagem só para se ir à noite e beber copos, não. Okay. E então não podíamos ser incoerentes. E então, o que fizemos foi desafiarmos a Rebel Kids Crew, que é, para mim, é a melhor equipa de animação em Portugal, porque não é só porque trabalho com eles, é porque eu vejo todo o brilho e profissionalismo com que eles fazem as coisas, com que eles ensaiam as coisas, com que eles pensam as coisas. Eu acho que isto é muito importante no trabalho. O que quer que seja que tu faças na vida, a maneira como tu fazes e como tu te entregas e como tu planeias, seja o espetáculo no palco, seja um advogado, seja um arquiteto, é muito importante. E eles fazem isso de uma maneira muito profissional. São loucos, mas precisam ter essa loucura em palco, claramente. Mas são uns loucos muito sãs, portanto, e isso é muito importante. Eu uma vez pude vê-los em ação na queima ou na latada ou no enterro da gata de Aveiro, foi uma dessas coisas. Pai, foi uma cena, nunca tinha visto uma coisa assim. Mas é isso, às tantas tu estás no meio da pista de dança ou no meio do festival e estás a olhar para o palco e tipo, o que é que se passa ali no meio? Está tudo maluco aqui. Às tantas vem o teu amigo por trás, olha Zé, agora ali fora, beber um copo ou o que quer que seja. E tu, pá, não, peraí, e isso é super importante, isso quer dizer que eles conseguem efetivamente agarrar as pessoas. E então, as pessoas não podiam ir para a neve e nós pensámos, bem, o que é que... uma contextualização muito importante.
estávamos a sair de uma crise, as pessoas também tinham pouco dinheiro, estares a lançar um produto de hotel numa cidade da costa espanhola e estares também no centro de uma costa espanhola também não é fácil, porque és tu que lá estás com os teus, aquilo depois também dispersa tudo muito, tens que criar ali muitas situações, mas acabarias por fazer algo muito semelhante ao que a tua concorrência faz. Nós, quando criámos a Mega Finalistas, uma coisa que assumimos desde o início foi diferenciar-nos pela positiva no tipo de oferta que temos. Não estamos a criticar o resto da oferta, aliás, o resto da oferta que existe no mercado é fundamental para que isto corra tudo bem para toda a gente. Eles têm aquilo, mas nós temos isto. Portanto, do ponto de vista do consumidor, por exemplo, eu se calhar, é um bocado indiferente da maneira que eu vou dizer ou o que é que eu gosto, mas eu se calhar gosto mais de ir ao Alive e gosto menos de ir ao Rock in Rio, ou se calhar gosto menos de ir ao Superboc e gosto mais de ir ao Small Summer Fest. É indiferente. Mas tem essa diversidade de escolha. Portanto, e isso é muito importante, que é, qualquer que seja o finalista português, de Viana do Castelo até ao Funchal, ou o que quer que seja, que pense, espera aí, para onde é que nós vamos? Olha, temos esta opção, temos esta opção, temos esta opção e temos esta opção. Portanto, o que nós queríamos era sim dar uma oferta, mas que não fosse igual a tudo o que já existe. Então, fomos explorar. O Tomás aqui foi uma peça importante, porque andava aí a desbravar umas revistas de turismo e encontrou um resort de bungalows, que é uma coisa que não existe muito em Portugal. O que há normalmente são os parques de campismo com alguns bungalows. O exemplo mais próximo que tens disto é o Zemar, na Zambujeira do Mar, que é um eco-resort, uma coisa espetacular, cheio de condições para passar umas férias no verão, mas tinha que ser, claramente, não para copos, não é? Exato, não para finalistas portugueses, era complicado. E essencialmente também não podias misturar com o tipo de clientes, ou seja, tinha que ser um sítio que chegasses lá e dissesses, olha, eu quero isto durante esta semana só para mim. Deixa-me fazer um parênteses. Uma pergunta que eu te queria, agora tocaste num ponto de uma pergunta que eu te queria fazer só por curiosidade. A minha viagem de finalistas foi em 2004 e fomos para Cabo Verde, primeira vez que ia haver uma viagem de finalistas naquele hotel. Grande ideia. E as pessoas que estavam lá, obviamente, perderam a cabeça, porque de um momento para o outro estás de férias e chegam 140 putos completamente loucos. Ou seja, isso que me estás a dizer é, os hotéis neste momento sabem todos que aquele grupo que vai chegar é uma viagem de finalistas e estão preparados para isso, não é? Porque se eu estivesse lá de férias e se chegassem 140 miúdos, tipo, eu perdia a cabeça. Certo. E isso é um ponto muito sensível. E em termos de alojamento, os nossos consumidores ou os nossos clientes têm que ser respeitados da mesma forma que nós também temos que respeitar quem já lá está. E, por exemplo, em Andorra existe uma panóplia grande de fornecedores de alojamentos. Nós temos apartamentos, nós temos hotéis, nós temos várias coisas. E nós tentamos bloquear fornecedores por inteiro. Ou seja, há aquele prédio que tem, sei lá, 30 apartamentos, eu tento bloquear aqueles 30 apartamentos só para mim, não está lá mais ninguém. Exato. Mas isto é bom para os dois lados. Claro. É bom para o finalista, que se calhar chega um bocadinho mais contente às 3 da manhã ou às 4 da manhã. E para a família... E para a família que quer descansar e quer fazer ski tranquilamente e dormir e estar tudo bem, também é fundamental. O mesmo se replica em Cabo Verde. Eu acho que fazendo uma viagem, às vezes também não é fácil, porque o volume de pessoas que levas, também não, se calhar não podes fechar um hotel apenas para 140 pessoas. É que eu não sei se foi a agência que não disse ao hotel ou o hotel que não disse às pessoas e não se preparou, porque aquilo eram bungalows espalhados e nós estávamos literalmente misturados em bungalows no meio das pessoas, com bungalows ao lado de famílias e coisas assim. Claro. Eu acho que em tudo uma experiência bem gira. Eu acho que em tudo é muito importante haver sensibilidade e haver transparência de quem está a gerir o seu negócio para com os seus próprios fornecedores e até com o seu próprio público. Portanto, nós temos que ser verdadeiros connosco próprios. E se eu estou a fazer uma viagem que é de finalistas, eu tenho que ter noção daquilo que estou a fazer e tenho que falar com o meu fornecedor. Se na iminência, como o meu fornecedor me disser, ok, tudo bem e podes vir, porque eu vou avisar os meus clientes. Agora, tu dizes, olha, tenho aqui um grupo de turistas portugueses e quando lá chegam são turistas finalistas, quer dizer, não pode ser, não é? É complicado. E então nós tentámos fazer, e na nossa viagem pseudo-praia,
É totalmente praia. Nós temos uma praia literalmente à frente do nosso resort de bungalows, só que o que nós encontramos foi um resort que tem capacidade para 3.000 pessoas a dormir em bungalows. Portanto, e o ambiente, a dinâmica é espetacular, porque tu estás, imagina, quantos finalistas é que foram na tua viagem? 140. Meu Deus, 140, imagina o que é 140 finalistas distribuídos por vários bungalows. Portanto, se um bungalow tiver 5, 6 pessoas de capacidade, vou falar, uns 20 e tal bungalows só para o teu grupo. Portanto, tu já nem tens o bairro, tu tens o gueto. Tu tens uma dinâmica que é tudo vosso ali naquela zona. Mas é isso que é giro na nossa viagem de praia. Ou seja, enquanto que na Small Snow Trip tu tens a neve durante o dia e as atividades todas inerentes, desportivas ou não, e as festas à noite, nós criámos uma viagem que se chama Rebel Village, que no fundo é uma declinação do conceito de Rebel Village. Declinação em que sentido? De seres irreverente, de seres rebelde, de seres livre, mas não é de seres arruaceiro. É no sentido de seres verdadeiro contigo próprio e curtir genuinamente. Portanto, eu acho que este sempre foi o foco da nossa mensagem, é vem curtir genuinamente e ser tu próprio, não cries fachadas, não inventes, tipo, ser tu próprio. Eu acho que as pessoas que vêm à Rebel Village é esse verdadeiro sentimento que saem, eu acho que saem muito contentes com aquilo que nós fazemos. Então o que nós fazemos é um resort de bungalows, onde lá dentro é uma autêntica aldeia de finalistas, que tem toda uma série de dinâmicas, brincadeiras que nós criamos, onde nós fazemos uma espécie de cidade. Nós temos um conceito associado. Nós somos este ano uma república que foi invadida por um exército rebelde, por assim dizer, e então existem edifícios da república, tens o banco, tens o tribunal, onde se podem casar e divorciar, tens a igreja do Kuduro, que é um templo de dança, tens toda uma série de coisinhas, e depois tens uma coisa que une a todos, que são os Rebel Dollars, que são umas notas fictícias nossas, mas que têm um valor para dinâmicas que nós criamos lá dentro. Ou seja, qual é a ideia? Nós fizemos uma espécie de clube médio para os mais novos. Ou seja, quando chegas lá tens toda uma série de atividades que podes participar livremente. Seja um beer pong, seja um hot dog eating contest, seja a festa sunset das cores dos pós, seja a festa da espuma, seja o que quer que seja, há sempre dinâmicas em que tu, ao participares, ganhas notas. Notas essas que tu depois podes gastar lá com coisas especiais que nós criamos. Por exemplo, queres ter um pequeno almoço daqueles mesmo do hotel intercontinental servido no teu bungalow no dia a seguir de manhã. Chegas lá, é isso que compras. Portanto, são pequenas coisas, crias ali um mercado onde eles compram e ganham notas fictícias, não tem a ver com os suplementos verdadeiros. Esses são todos tratados cá em Portugal. Tudo o que é dinâmica da agência de viagens é tudo feito cá, obviamente, como é da própria. O que acontece lá são pequenas dinâmicas de interação entre eles que acabam por criar quase numa lógica de gamification, que está também tão na voga. Portanto, é um bocadinho isto, é fazer com que certas situações reais tenham ali umas nuances de jogo que acabam por ser muito mais divertidas. Portanto, eles vão tomando pontos, no fundo, que são os Rebel Dollars, e vão gastando, e vão competindo, e vão fazendo, e vão acontecendo. Uma ideia, eles próprios já têm um mercado negro deles. É do jeito, tu estás no teu bungalow com os teus amigos. Uns estão a fazer o jantar, vão jantar, e agora, quem é que lava a louça? E eu se calhar chego-me à frente, olha, eu lavo a louça, cada um paga-me um Rebel Dollar. Está-se bem, toma o teu Rebel Dollar e lava uma louça. Cada um depois vai gerindo as situações, umas mais inusitadas, outras mais normais, à maneira que quiser. Mas tipo, dá-me um cigarro, troco por um Rebel Dollar. Por exemplo, o que for. Há o Zero Limit, ou o que tu quiseres, fazes como quiseres. E isto numa dinâmica de malta mais nova, finalistas, quer dizer, a imaginação deles é o que eles quiserem. Até tu ficas cheio de vontade de participar nisso. Não, é muito fixe. E então depois, à noite, e então isto é o dia. O dia tens também coisas desportivas, tens dentro do resort, que é um resort, é um hotel lá séria, tens ginásio, tens campos de ténis, squash, mini-golf, tens N coisas, barzinhos, restaurantes, lojas, aquilo é uma cidadezinha autêntica lá dentro. Só que depois o que acontece à noite? Depois à noite nós temos um espaço que é só nosso, que é o Pachá de Salou, que é uma das maiores discotecas da Europa, que está fechada só para nós também nessa semana. Então nós aqui, de alguma forma, sendo rebeldes, acabamos por, nós enquanto organizadores, ter certas coisas muito controladas por nós, porque não tens terceiros,
de outros grupos, sei lá, ingleses ou franceses, que se calhar também poderiam ir para lá e que às vezes poderiam entrar em conflito com os nossos. Exato. E então nós conseguimos estancar algumas coisas e criar situações em que só os nossos é que lá estão e são situações só nossas. Não há cá outras ingerências, que também é muito importante. Às vezes, tu se calhar vais, imagina, Albufeira, tu vais para Albufeira, quer dizer, nas feiras da Páscoa, é os ingleses, é os belgas, é os franceses, tens N viagens a acontecer ali. Se calhar não na Páscoa, mas mais ao pé do verão. E é um bocado essa salganhada que nós queremos evitar e queremos que os nossos finalistas sejam livres, sim, sejam rebeldes, sim, mas também se sintam seguros e sintam que têm ali uma coisa com bastante qualidade. E então, por um preço muito mais baixo, tem toda uma panóplia de coisas que nós lhes acrescentamos e para não encarecer, porque lá estávamos na crise, como eu estava a dizer há bocado, apostamos num line-up, num cartaz sempre português, ou seja, nós, ou português ou lusófono. Portanto, nós vamos sempre buscar alguém, ou que está aqui em Portugal, ou de Angola, ou do Brasil, que está aí na berra, que os putos adoram todos, então é um bocado por aí. E então temos apostado muito no que é nacional, que é muito bom. Temos levado, acho que temos todos os anos surpreendido, no sentido em que somos os primeiros a levar algo que para o ano vai arrebentar e que depois para o ano vais ver os cartazes dos outros e acabam por levar aquele artista que nós estamos a levar pela primeira vez. Às vezes também vamos nós, outros que alguém já levou, isto é como é. Mas o consumidor final acaba por ter uma coisa espetacular em termos de oferta. Eles acabam por ter a um baixo preço um autêntico festival português. Portanto, nós levamos para uns 20 artistas, levamos a Rebel Kids Crew, que é a equipa que faz os shows dia e noite no resort e no Pachá, que está sempre a interagir com tudo e mais alguma coisa com eles. Portanto, é uma dinâmica espetacular, mesmo em termos de produto. Eu sei que eu estou a falar do meu próprio produto e da minha própria empresa, mas eu muitas vezes dou por mim a refletir nisto. Eu, a minha equipa, o meu sócio, o Tomás, mas é verdade, nós olhamos um bocadinho para aquilo que fazemos e vemos, se fosse no meu tempo, porque é que nós não tivemos isto? Exato, é o que estou a sentir agora. Eu acho que hoje em dia, quem vai às nossas viagens tem ali uma experiência de viagem incrível. O conceito que nós criamos, a produção que nós temos com os nossos parceiros, tudo aquilo torna-se um produto final muito, muito bom. E se puderes revelar o que é que tu vês a acontecer no futuro que possas acrescentar ainda mais, ou para onde é que tu vês as viagens finalistas a ir? Há um ponto que é muito importante para nós. Todos os anos há uma certa picardia que eu nunca percebi bem na nossa concorrência, principalmente sobre quem é que é o maior do bairro, quem é que leva mais pessoas à sua viagem. E estão sempre a picarem-se connosco. Porque eu levo não sei quanto, da Mega, coitadinha, só leva X. Mas ou eles nunca perceberam ou não querem perceber. O nosso foco nunca foi levar 6 ou 7 mil pessoas para uma viagem. O nosso foco sempre foi levar menos pessoas e ter mais viagens. Okay. Por isso mesmo é que somos a única agência que tem 2 viagens. E estamos a caminho de lançar a terceira. Não posso abrir já o véu todo, mas já esteve muito mais longe. É uma coisa que estamos aqui a pensar há muito tempo. Obviamente vai buscar muitas nuances daquilo que nós já fazemos, quer em Andorra, quer em Salou, mas no fundo a ideia é essa. A ideia é, para podermos crescer enquanto agência, temos um produto que é neve, temos um produto que é o conceito da Rebel Village, que é a aldeia dos finalistas, e para o ano possivelmente vamos ter um terceiro produto, e a pessoa às tantas pode escolher, olha, quer isto ou quer aquilo. E dentro destes 3 produtos, e até mesmo com outros produtos que nós possamos fazer no verão, seja um surf camp, seja uma festa, seja o que for, haver um certo cross-selling entre todos. Ou seja, tu se calhar, ou existe e aquilo, desbloqueias uma coisa para ali, ou N vezes que acontece. Às vezes a mesma escola tem pessoas para a Small Snow Trip e tem pessoas para a Rebel Village. Mas isto é como tudo, as pessoas depois refletem e reorganizam-se e tem a ver com, anda lá comigo para a minha viagem, ou vais para ali ou vais para lá. E às tantas o que acontece? Se calhar um inscrito que estava na Rebel Village contacta-nos e diz, eu afinal quero ir para a Small Snow Trip. E agora tenho que me inscrever outra vez e pagar outra vez e devolver o dinheiro e passar pelo processo todo.
Não. Nós temos um botão que transfere a pessoa de uma viagem para outra. Portanto, isto também facilita muito. São certos comodismos que também temos, que são ótimos para o cliente. Portanto, é um bocadinho isto, é tentar ter aqui um ambiente mais fechado em que as pessoas connosco têm acesso a toda uma série de situações, sejam elas de sinergias entre os produtos, sejam elas em termos da própria oferta que nós temos e a pluralidade da escolha é muito, muito importante. E vocês têm pessoas do país todo? Temos. Sendo que somos mais fortes na grande região de Lisboa. Eu não te consigo precisar estatisticamente quem é que é isto ou aquilo, sendo certo que nós na Rebel Village levamos praticamente 3.000 pessoas e para a Small também cerca de 2.000. Portanto, se juntarmos os dois concelhos, estamos a falar de quase 5.000 pessoas. Se juntares a isto as nossas viagens de temporada, porque nós depois na neve temos também as viagens de neve que começam em dezembro e que acabam em abril, que todas as semanas temos uma viagem. Ou seja, quem foi à Small Snow Trip depois na faculdade pode ir ou no Carnaval ou noutra altura qualquer que queira, ou no Natal, ou no Ano Novo, ou sei lá, como lhe apetecer. E o que é que acontece? Se juntares a essa parte do nosso negócio também, mais, depende do ano, 1.800, 1.900, 1.600, 2.000 passageiros, são quase 7.000 pessoas que nós transportamos no ano inteiro. Portanto, quando depois vem alguém da nossa concorrência armar-se em rei do bairro e dizer não, porque eu levo 6 ou 7.000 pessoas, o que é que isso interessa? E eu pergunto, e fazes bem o teu trabalho? E a pessoa que correu tudo bem, não houve problemas com o hotel, não houve coisas retidas, não houve coisas estragadas, não, ou seja, há muitas coisas que interessam muito mais, que são os pequenos preciosismos do que acontece no dia-a-dia com o teu consumidor e que o teu consumidor chega com os problemas resolvidos. Porque problemas vão sempre existir, seja qual for a viagem. Tu não controlas a vontade de 7.000 pessoas, em lado nenhum. Portanto, se dá no badagaio alguém estragar alguma coisa, é o que é, aconteceu, ok, o que vamos fazer a seguir? Vamos resolver, ok? Portanto, é um bocado por aí. Agora, também podemos criar maneiras de evitar que isso aconteça, de evitar que as pessoas estraguem coisas. Esse é o maior risco que existe nas viagens de finalistas. Como é que evitas isso? Gastando as pilhas, que é o que nós fazemos. Ou seja, Small Snow Trip, Rebel Village. Tu estás na neve, estás a fazer snowboard o dia todo. Mas o dia todo não é um desporto, aquilo estás a curtir, no fundo. E imagina, chegas de manhã, sei lá, 11 da manhã, estás a deixar umas pistas, de repente, agora vou parar um bocadinho, vou ali almoçar, vou uma espanada, estou ali com a malta, não sei o quê, depois vai haver um campeonato de snowboard, depois vai haver uma guerra de bolas de neve, depois vai haver um DJ que vai fazer um sunset ao final da tarde, ou seja, tens uma diversidade enquanto lá estás, que vais para ali, vais para lá. Chegas ao hotel, já estás... Ok, mas pensas, não, ainda bem à noite, bora lá, e enches de superpoder e vamos. Obviamente, quando chegas a casa às 3 horas, 4 horas, 5 da manhã, estás que portanto, quando deitas, porquê? Isto na neve, porque também há muito aquela coisa que quem vai para a neve também adora aquilo e também não se quer deitar demasiado tarde. Há muita gente a deitar-se tipo 5, 6 da manhã, mas também há muitos que pensam, 3 e meia, está a minha hora, que amanhã queria curtir, queria aproveitar o dia. E é um bocadinho essa a essência que nós queremos na neve. Na Rebel Village também queremos muito que eles aproveitem o dia, mas aí já estica um bocadinho mais as horas, como não há aquela coisa da neve, se calhar em vez de chegarem às 11 ou às 10h30, se calhar chegam à 1 ou 12h30, mas ainda assim há muita gente a aproveitar a tarde, e é isso que nós tentamos fazer, é que a tarde estejam hiper ocupados. Metes isso em cima uma ida a Barcelona, tem uma visita cultural a Barcelona, pões também uma ida ao... Tomás, junta-te aqui. Tomás, junta-te. Comecei por dizer mal do Tomás. Puxa uma cadeira, mete-te ao nível da câmara. Olha, ainda bem que é um outro sócio da Mega Finalistas. Boa. O Tomás foi ótimo ter chegado, porque eu já estou cansadíssimo de falar. O André estava a falar como é que vocês evitam que haja problemas e era fazendo as pessoas gastar as pilhas. Exatamente. Ou seja, a ideia é mantê-los 100% ativos durante o dia, porque depois a noite ser um bocadinho mais calminho do que é habitual. E esse é o grande elemento diferenciador com a nossa concorrência, que tu, no fundo, ao fazeres isto, evitas os problemas, que era o que nós estávamos a falar, como é que evitas os problemas.
Mas, como te recordas há bocado, eu também te disse que apostamos muito na formação contínua do nosso próprio staff, ou seja, o staff também tem uma tarefa acrescida de ir estando atento a focos de situações que possam existir ou que possam estar a começar e eles próprios chegaram lá e acabaram um bocadinho com aquilo. Portanto, acho que na Rebel Village o Tomás pode falar mais. O Tomás é a pessoa que acompanha todos os anos a Rebel Village, enquanto que eu vou para a neve, o Tomás vai para a Rebel Village. Já houve anos em que invertemos, um foi para um lado e outro foi para o outro, mas é um bocadinho conforme as circunstâncias. Ultimamente tem ido mais o Tomás e o Tomás é que tem estado mais sobre os comandos. E quando vocês estão lá presentes, o processo já está tão mecanizado ou vocês estão constantemente de um lado para o outro a resolver coisas? Mecanizado e sempre de um lado para o outro. Há sempre coisas a acontecer, há sempre alguém que adormeceu, há sempre alguém que não apareceu, ou um artista que perdeu o avião e é preciso alguém buscar ao aeroporto, ou é algum problema com algum miúdo que teve, portanto há sempre coisas a resolver, portanto nunca estás quieto, nunca estás parado. Depois eu lembro-me que na minha houve um colega meu que perdeu o passaporte e depois é como é que a gente leva para Portugal outra vez. Claro. Esse tipo de coisas já vos deve ter acontecido também. Já, perca de documentos. Aqui é sempre um bocadinho mais fácil do que ir para Cabo Verde, mas tu em Cabo Verde tens sempre aquela situação, podes sempre recorrer à embaixada, ao consulado, mas sim, não é uma tarefa fácil. Objetivamente falando dessa. Mas sim, há coisas que podem acontecer, seja na neve, seja em Salou, seja em qualquer outro sítio. Portanto, os problemas, como eu te disse há bocado, vão sempre existir, porque não controlas a vontade das pessoas. Mas aquilo que nos diferencia é claramente a nossa capacidade de continuar a apostar na formação das pessoas que trabalham connosco e de pôr a curva de aprendizagem que já temos ao alcance das nossas tarefas. Portanto, e isso permite-nos antecipar problemas, permite-nos planear melhor. Portanto, nós quando acabamos as viagens, a primeira coisa que fazemos é um debriefing, no fundo falar com os vários intervenientes das várias equipas das diversas áreas, tentar perceber, olha, o que é que correu muito bem, o que é que correu muito mal e, ok, para o ano vamos lá corrigir o que correu muito mal. Pode acontecer, por exemplo, o ano passado, ou há 2 anos, já não me lembro, na Small Snow Trip, um problema que eu tive. Nós estávamos a levar, pela primeira vez, a Rebel Kids Crew estava a levar o CO2, aquele efeito de fundo do palco, com as costolas, que faz assim um varrimento. E há toda uma legislação inerente à entrada de garrafas de CO2 em Andorra, que nós não fazíamos a mínima ideia. Portanto, nós ligámos para o fornecedor em Barcelona, era preciso de 10 garrafas. E agora elas entrarem em Andorra. Portanto, foi um problema que tivemos que resolver. Portanto, eu, André, tive que arrancar, tive que ir resolver, e resolveu-se, e entrou. Portanto, e temos que nos mexer. Isso também é um dos skills que deve haver no organizador de eventos deste género. É ter a capacidade e a serenidade também de resolver o que lhes aparecer à frente. E no processo de divulgação nas escolas, vocês já conseguem viver muito de um ano teve uma experiência incrível e essa mensagem passa automaticamente para o ano seguinte que diz eu quero aquilo que os outros tiveram, ou ainda há muito de... Funciona muito assim, isto até é giro, porque nós no outro dia até estávamos a falar com amigos. Nós começámos com este projeto, quase que dormíamos nos nossos carros, íamos visitar as escolas, íamos a Coimbra, conhecíamos lá um primo de alguém, íamos a Coimbra, tentávamos falar com alguém dentro da escola, depois descíamos, ficávamos a dormir no carro porque não tínhamos dinheiro e tentávamos entrar assim nas escolas. Depois dos segundos essa parte não contou, isso é muito bom. Depois, a própria cena orgânica das viagens começaram a ter... os nossos melhores embaixadores eram os clientes que iam nos anos anteriores, portanto, acabavam por dizer ao amigo, ao primo, ao irmão, aquela viagem é aquela que ele tem que ir, e começou a ser mais, ou seja, começámos a receber mais, começámos a fazer mais um trabalho de escritório, a responder a e-mails e já pedidos de nós irmos às escolas do que nós irmos bater à porta das escolas a pedir quase uma reunião para apresentar o nosso produto. E hoje em dia só acontece isso, ou seja, hoje em dia basicamente nós temos, acho que o André já deve ter falado disso, temos uma rede de embaixadores do norte a sul do país em que só querem vender o nosso produto que já foi recomendado por alguém, portanto não querem saber de outras viagens, não querem saber de outros produtos. Ainda não tínhamos estado aí, mas sim, essa é a outra parte do nosso negócio. Dê-me só um segundo, tenho que interromper outra vez que te está-se a chegar aqui a... Sim, continuando, isto a dizer... Essa é outra parte do negócio que depois ainda não exploramos, que é, hoje em dia, toda a nossa parte comercial baseia-se muito nos tais influenciadores que eu te disse que foi como nós começámos. Era como eu tinha dito ao início,
nós não pensámos na Mega Finalistas como um projeto empreendedor que estávamos a querer seguir um plano. As coisas foram acontecendo, houve este desafio, eu comecei por contextualizar a nossa noite do Baroda, bora fazer uma viagem, porque tu já fazias as viagens universitárias, e a coisa acabou por ir correr. E a quem nós fomos bater à porta em primeiro lugar foi aos nossos amigos que tinham, se calhar, uns irmãos que eram influenciador, que na altura não havia o conceito, na escola A, B ou C. E a partir daí, portanto, esses influenciadores é que depois foram recomendando e passando a mensagem às gerações mais novas. Portanto, muito do que nós temos de vendas hoje em dia, e isto dando seguimento ao que o Tomás estava a dizer, baseia-se muito naquilo que tu fizeste no ano anterior. Portanto, o nosso bom ou mau trabalho do ano, seja na Small Soul Trip, seja na Rebel Village, influencia em muito as tuas vendas do ano a seguir. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas depois se queiram envolver e queiram ser elas o próximo embaixador da viagem, ser elas a dinamizar na escola. Se eles tiverem ouvido que a Small Soul Trip foi uma coisa inacreditável e altamente inspiracional, o do 11º, os mais velhos vêm a falar daquela maneira toda. By the way, também levaram com os nossos conteúdos digitais, que também foram todos pensados. Também levamos alguns influenciadores profissionais, instagramers connosco, que de certa forma são também vão para as viagens. Também vão connosco para as viagens, são nossos convidados. E no fundo, no caso da Small Soul Trip, que gera mais esse processo, mas que no fundo estão lá a semana toda a curtir ao lado do finalista, ao lado de qualquer pessoa que está a fazer ski ou snowboard, e então estão claramente a usufruir a experiência e a replicá-la para Portugal através dos seus canais. E isso acaba por ser também um catalisador acrescido a toda esta dinâmica das vendas, porque tu tens o irmão mais velho que chega, isto foi incrível, mas depois tens um blogger que te diz, loucura, e vês um vídeo, e vês um snap, e vês um não sei o quê, e vês um não sei o que mais, quer dizer, tu ficas na cabeça de um jovem de 16 anos, eu tenho que ir isto. É um bocado isto. Mas, queres acrescentar aqui algo nesta parte? E vocês, em termos de futuro, o que é que seria o sucesso para vocês? O que é que vocês gostavam de ambicionar em termos de meta futura? O que é que seria preciso para vocês dizerem, tivemos sucesso? Deixa-me só fazer esta contextualização e depois arranca tu. Há bocado o Francisco perguntou como é que nós íamos crescer vendas. E eu disse que, ao contrário da nossa concorrência, que tem uma viagem de muita gente, nós temos vários produtos, várias viagens, com um X número limitado de pessoas. E que para o ano vamos lançar uma terceira viagem, mas que irão dizer ao Francisco qual é que é essa terceira viagem. As pessoas depois vão saber. Mas em termos de futuro, por exemplo, 10, 20 anos, o que é que seria aquela marca que vocês disseram fogo? Arrasámos ou dominámos? Há um objetivo assim a longo prazo? Eu acho que já fizemos esse objetivo, porque no fundo conseguimos criar um destino que ninguém conhecia, que ninguém ia, que era o de neve, que ninguém acreditava. E que toda a gente, na altura do meio, dizia: estes gajos são malucos, estes gajos nunca vão conseguir fazer nada, isto nunca vai acontecer, estes gajos são completamente atrasados, não conhecem nada no mercado, e não conhecíamos, porque no fundo na altura havia um grande player no mercado que dominava tudo. Era uma viagem onde iam cerca de 20 mil pessoas, 20 mil miúdos, e nós do nada começamos a apresentar um produto de neve, quando toda a gente queria era copos e noite, e estes gajos, estes gajos grandes malucos, quem é que vai para a neve numa viagem de finalistas? O primeiro ano só com contactos de RPs, não sei o que tínhamos já dos nossos negócios da noite, conseguimos levar 300 pessoas, e no segundo ano de repente vamos 1000, dá um salto gigante, e no terceiro ano estamos a levar 3000, ou seja, aí começa a haver decisões já dentro desse grande operador de viagens e começam a abrir outros subprodutos, mas todos muito iguais, cópias do original, e nós mantivemos sempre na neve e conseguimos criar durante, vai fazer agora 15 anos? 15 anos de small, 13 anos de small. 13 anos de small, mas com 2 edições em cima da small, ou seja, portanto são 15 anos de mega finalistas. Porque as primeiras 2, ou seja, que eu disse há bocado, houve a primeira, a primeira que éramos só nós, que era um grupo mais pequenino, depois houve a segunda, que era de outra marca de bebidas, e a terceira, que é a primeira da Small. Portanto, no fundo são 13 edições da Small, mas são 15 que a mega finalista já faz. Em 15 anos,
a brincar, e pegando o que o Tomás estava a dizer, já somos o destino com mais longevidade do mercado. Ou seja, que antigamente havia um que era o rei do mambo e que já não é, porque já não existe sequer esse destino, pelos problemas todos inerentes, e acho que toda a gente deve saber do que é que eu falo, pelo menos a nossa geração. Mas a neve acabou por vingar, mas não porque nós quiséssemos que os outros acabassem, nada disso. Acabou por vingar porque o próprio produto, em termos qualitativos, oferecia algo muito mais ao consumidor, que é isso que é claramente importante. É o consumidor ter uma experiência quase 360 em que está lá a curtir de manhã à noite. Portanto, E quando o maior do mercado vos diz isso é impossível, não vai acontecer, não vos cresceu uma dúvida de se calhar isto é uma coisa um bocado louca, estar a tentar uma coisa que ninguém fez, ou foi super direto para vocês? Éramos miúdos, estávamos dispostos a arriscar, se funcionava. Víamos muito naquilo na altura como, olha, se conseguimos levar X pessoas, também conseguimos ir de graça, portanto, funcionava muito, ainda não funcionava o modelo empresarial. De repente, quando começamos a levar 1000, 1500, 2000, a receber telefonemas, às tantas éramos 2 pessoas, tínhamos que fazer roadshows, tínhamos que andar em telefonemas, não conseguimos estar em todo lado e começámos a pensar mais numa perspectiva empresarial e depois tínhamos também tínhamos os dois trabalhos, portanto, o André trabalhava numa discoteca, eu tinha uma discoteca e às tantas pensámos o que é que queremos fazer da vida, porque isto já é um negócio sério, já movimenta muito dinheiro, já é preciso pensar isto numa perspectiva empresarial e começámos a desenvolver toda uma estrutura sólida, começámos a contratar pessoas, a delegar, porque antes estava tudo muito assente entre mim e o André. Se eu não fazia, tinha que ser o André, se não era o André a fazer, tinha que ser eu, e não tínhamos quase ninguém connosco. O designer era um amigo nosso, o social media éramos nós que íamos aprender e ter formações para aprender qualquer coisa, e hoje em dia já temos aqui a equipa, conseguimos tudo fazer in-house sem ter que recorrer a ninguém. A nível de mais objetivos, a nossa ideia é estar sempre, como vamos, que tudo indica, fazer para o ano, conteúdos novos, conteúdos irreverentes, conteúdos que não existem no mercado, portanto, inovação é a palavra de ordem aqui, e oferecer, neste mercado, oferecer uma alternativa ao que existe é sempre uma garantia de sucesso. E nós temos conseguido, nos nossos 2 produtos, até o momento, não existem cópias, não conseguem copiar, porque são tão genuínos que é impossível copiar. Não digo isto por falar nos nossos produtos, mas se fizermos uma avaliação de todos os outros destinos, vamos encontrar semelhanças, se não for uma cópia uma da outra, só mudar o nome do destino, são praticamente todos idênticos, e nós conseguimos arranjar um nicho de mercado onde há procura para que estas pessoas, estes finalistas, procuram algo fora da caixa, que é o que nós temos conseguido oferecer. E se conseguimos, ano após ano, criar um destino novo, um conceito novo, acho que vamos conseguindo fazer crescer. A ideia dos Rebel Dollars é muito boa, os meus parabéns, André, vou contar, é muito boa. Os Rebel Dollars, agora, a semana passada lançámos o Rebel Tank, ou seja, fizemos um episódio, lançámos para as redes sociais o Shark Tank, o Rebel Shark Tank, basicamente é uma cópia do Shark Tank, onde desafiámos os finalistas a pensarem em criarem negócios para fazer na viagem de finalistas. Depois convidámos eles a virem cá, fizemos um cenário igual ao Rebel Tank, até foi nesta sala, e ganhámos 2 coisas com isso. Ganhámos novas ideias para se poder fazer na viagem e criámos um engagement entre os clientes e a organização, de agora podemos investir neles, e eles criaram, já temos 4, se não me engano, vencedores, de criarem o seu próprio negócio, ganharem Rebel Dollars e com esses Rebel Dollars poderem comprar experiências que não conseguem adquirir com dinheiro. Portanto, só com estes Rebel Dollars é que vão conseguir comprar essa experiência. Isso é muito fixe. E resulta muito bem que depois eles, ano após ano, e depois temos muitos repetentes nas nossas viagens, acumulam estes Rebel Dollars para o ano seguinte se poderem comprar mais qualquer coisa. Portanto, este ano já temos miúdos a dizer nas redes sociais que já têm 500 Rebel Dollars, o que é que podem comprar? E é muita gente que cria esta dinâmica. É uma espécie de kidzania para adolescentes. Muito fixe. É isso. Eu já não tenho mais nada para perguntar, se querem acrescentar alguma coisa. Muito obrigado. Não, obrigado a nós. Acho que foi uma
momento muito bem Muito passado. obrigado por terem tirado esta hora do vosso dia. Não, de todos. Obrigado. E obrigado por terem Peço ficado desculpa, mais não tempo. é? Ainda bem, acho que foi bem. Acho que foi. Eu gostei muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Francisco, muito obrigado. Tchau, até para a semana. Obrigado.